Uma família que começou apenas com um açougue e virou dona da maior processadora de proteína animal do mundo, um grupo empresarial que apostou alto nos esquemas de Brasília para obter vantagens junto ao poder público a fim de expandir seus negócios. 2 irmãos que acabaram cercados por investigações, caíram em desgraça, confessaram crimes, fizeram acordos e depois colecionaram vitórias judiciais. Uma dupla que agora volta a frequentar instâncias de poder político e, mais uma vez, recebe ajuda do governo. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo início de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 10 de julho de 2024. Dia de mais uma série de reportagens que vêm sendo publicadas pela imprensa em geral sobre os irmãos Joesley e Wesley Batista. Dessa vez foi o portal UOL, com um extenso material escrito pela jornalista Raquel Landim, que tem inclusive um livro sobre a história da dupla. As publicações mostram a volta dos irmãos Batista aos círculos de poder, as vitórias na justiça e os negócios viabilizados por medidas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pouco mais de 7 anos atrás, Joesley e Wesley estavam envolvidos num grande escândalo de corrupção que balançou o poder em Brasília. Incluído na trama, o então presidente da República, Michel Temer, do MDB, quase renunciou. O então senador tucano Aécio Neves também ficou em uma situação complicada. Os irmãos chegaram a ser presos por um tempo sob suspeita de manipular o mercado financeiro. A dupla, na prática, queimou pontes nos círculos políticos. Mas havia um cálculo ali, um cálculo cujos frutos é possível ver hoje claramente. Depois do terremoto de 2017, os irmãos tiveram de se haver com a justiça. Venderam algumas empresas, mas seus negócios nunca deixaram de prosperar. A família entrou no setor de mineração e expandiu seu interesse no setor elétrico. A receita líquida da principal empresa do grupo, o frigorífico JBS, mais do que duplicou desde então. O que faltava era retomar posições nos espaços de poder nacional. E isso vem acontecendo aos poucos. No fim de março de 2023, quase 3 meses depois de Lula tomar posse do seu terceiro mandato como presidente da República, os irmãos Joesley e Wesley viajaram com uma comitiva oficial brasileira para a China, da qual também fazia parte o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Aí veio uma vitória judicial. Em junho de 2023, os irmãos Batista obtiveram uma liminar que suspendeu a venda da Eldorado Celulose, uma das empresas do grupo deles, para a gigante do setor Paper Excellence, da Indonésia. O desembargador federal responsável pela liminar foi o Rogério Favretto, um ex-petista que ganhou notoriedade ao determinar a soltura do Lula quando o então ex-presidente estava preso pela Lava Jato. O Favretto tomou a decisão que favoreceu os Batista porque a Paper Excellence, por ser estrangeira, precisava de autorização do governo e do Congresso para adquirir terras, e a empresa não tinha. A liminar que garantiu o controle da Eldorado Celulose para o grupo JIF foi depois confirmada pelo plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em outubro de 2023, o Joesley deu mais um passo em sua reaproximação com o mundo político. Ele esteve ao lado do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, num evento na cidade gaúcha de Candiota, onde o grupo empresarial comprou uma termoelétrica para gerar energia. O encontro foi marcado por trocas de gentilezas, como descreveu a Raquel Landim em sua reportagem publicada nesta quarta-feira pelo portal UOL. Em dezembro daquele mesmo ano de 2023, os irmãos Batista tiveram uma boa notícia. O governo Lula anunciou a importação de energia elétrica da Venezuela a preços mais caros do que em acordos anteriores. E quem faria a importação? A empresa Âmbar, braço da JIF, no setor elétrico. A JF é a holding que engloba todos os negócios dos Batista. Foi também em dezembro de 2023 que os donos da JF obtiveram sua maior vitória judicial. Foi quando o ministro do Supremo, Dias Toffoli, suspendeu uma multa de 10 bilhões de reais que o grupo empresarial dos Batista havia se comprometido a pagar em seu acordo de leniência com o Ministério Público Federal. O ministro do Supremo, na prática, repetiu uma decisão que meses antes tinha favorecido a empreiteira Odebrecht. Nas duas decisões, o Toffoli apontou possíveis abusos dos procuradores na condução dos acordos de leniência, inclusive com suspeitas de uso de provas ilícitas. A decisão do Toffoli levantou questionamentos quanto a conflitos de interesse no caso. A esposa do ministro do Supremo, a Roberta Rangel, é advogada da JF e atuava na contenda da Eldorado Celulose com os indonésios.
Se em 2023 os irmãos Batista confraternizaram com ministros e obtiveram vitórias importantes nos tribunais, o ano de 2024 vem sendo marcado pelo avanço da construção de uma nova imagem pública de Joesley e Wesley, e também por bons negócios garantidos por decisões do governo Lula. Em abril, o presidente da República viajou para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a fim de visitar uma unidade da JBS acompanhado por Joesley e Wesley. Os irmãos, aliás, voltaram dias depois ao conselho administrativo da JBS, do qual estavam afastados por causa dos escândalos. A coroação do movimento de reintegração política veio em maio, com uma visita de Joesley ao Palácio do Planalto, de onde despacha o presidente da República. O Joesley esteve numa mesa com Lula e outros empresários para discutir doações de alimentos ao Rio Grande do Sul, devastado por enchentes. E muito obrigado a vocês que dedicaram um dia inteiro para vir a Brasília, para a gente discutir não exportação, não aumento de venda no mercado interno, mas discutir doação de proteína animal ao povo gaúcho que está necessitando no estado. Muito obrigado de coração. Eu sinceramente saio daqui comovido de ver a solidariedade de vocês. Esse foi o Lula na reunião do Planalto, da qual o Joesley participou. Os irmãos também tiveram presentes, no mês seguinte, em junho, num seminário em Guarujá, do qual também participou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. No mesmo mês, eles circularam em Lisboa no fórum anual promovido pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes, um evento polêmico em que autoridades do governo, do judiciário e do legislativo, além de grandes empresários, confraternizam separados do Brasil por um oceano Atlântico. Foi também em junho de 2024 que o grupo JF, por meio da empresa de energia Âmbar, acertou a compra de 12 usinas termoelétricas da Eletrobras na região amazônica. Segundo explicou a colunista Malu Gaspar, o negócio parecia um mico. Afinal, a principal cliente da energia produzida pelas termoelétricas era a Amazonas Energia, uma concessionária quebrada e cheia de dívidas na praça. Dias depois veio a notícia que jogou luz sobre a transação, conforme detalhou a Malu Gaspar em sua coluna no jornal O Globo. O presidente Lula assinou uma medida provisória de socorro à Amazonas Energia. Os custos do prejuízo da concessionária, em vez de ficarem no colo da Âmbar dos irmãos Batista, foram repassados para as contas de luz dos consumidores. O jornal Estado de São Paulo revelou na terça-feira que executivos da Âmbar tiveram ao menos 17 vezes em reuniões no Ministério de Minas e Energia fora da agenda oficial. Esses encontros aconteceram antes da edição da medida provisória por Lula. Houve tete-a-tete entre os executivos até com o ministro Alexandre Silveira. Todos negam que tenham tratado da medida provisória assinada pelo Lula e acrescentam que diálogos entre empresários e integrantes do governo são algo comum. Sim, os irmãos Batista são os maiores processadores de carne do mundo. São figuras grandes do mundo dos negócios, é certo. Mas são figuras cuja história está intrinsecamente ligada às benesses do poder público. Joesley e Wesley Batista são os dois irmãos mais proeminentes entre os 6 filhos de José Batista Sobrinho, conhecido como Zé Mineiro, patriarca que fundou um açougue no interior de Goiás nos anos 50, forneceu comida para os trabalhadores que construíram Brasília e viu seus negócios se expandirem até se transformarem num conglomerado empresarial gigante, atualmente sob a holding JF. O crescimento inicial dos negócios da família se deu da seguinte maneira. Eles compravam frigoríficos que iam mal das pernas, davam uma arrumada nas contas e botavam eles para funcionar, conforme explicou o próprio Joesley numa reportagem publicada pela revista Piauí. O Plano Real, nos anos 90, foi um momento importante dessa trajetória. Com a valorização cambial, os grandes frigoríficos sofreram um baque em suas exportações. A Friboi, nome inicial do negócio, era mais focada no mercado interno, então acabou se beneficiando da situação. As compras dos frigoríficos foram sendo feitas via empréstimos de banco. Um dos primeiros grandes frigoríficos incorporados pela família Batista, o Bordon, foi adquirido com um empréstimo do Banco do Brasil, por exemplo. E, nos anos 2000, a Friboi virou uma potência, com os irmãos Joesley e Wesley tomando a ponta dos negócios. O frigorífico mudou o nome para JBS, iniciais do patriarca José Batista Sobrinho. Financiado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, os irmãos adquiriram em 2007 a Swift, se tornando a maior empresa de processamento de carnes do mundo. No mesmo ano, a JBS abriu seu capital.
A empresa foi uma das beneficiadas da política dos governos petistas de impulsionar os chamados grandes campeões nacionais, num processo de internacionalização de negócios brasileiros. A holding JEF virou dona de grandes marcas, para além do mercado de carne. Joesley e Wesley seguiram numa curva ascendente. Só que aí o cenário mudou. Não por uma questão de mercado, mas pela deflagração de uma série de operações anticorrupção no país puxadas pela Lava Jato. A holding JEF acabou cercada de investigações. A Operação Sepsis investigava um esquema de propina para a liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS administrado pela Caixa Econômica Federal. A Operação Greenfield investigava fraudes em investimentos de fundos de pensão de funcionários de empresas estatais. A Operação Cui Bono investigava um esquema de fraudes na liberação de créditos junto à Caixa Econômica Federal. A Operação Bullish investigava os aportes do BNDES. E a Operação Carne Fraca investigava questões sanitárias de frigoríficos. Todas as frentes atingiam os negócios dos irmãos Batista de alguma forma. Esse quadro de cerco se configurou no início de 2017. Foi então que o Joesley e o Wesley fizeram seu cálculo, segundo descreve a jornalista Raquel Landim em seu livro Why Not?, sobre a trajetória dos irmãos. Um ano antes, em 2016, o Marcelo Odebrecht, que tocava a mega empreiteira da família Odebrecht, tinha sido condenado pela Lava Jato a quase 20 anos de cadeia. Ele estava preso preventivamente e resistiu bastante até fazer uma delação premiada, pela qual confessaria, implicaria mais gente e teria a pena reduzida. O Marcelo Odebrecht só decidiu delatar quando já estava havia mais de um ano preso e corria o risco de permanecer atrás das grades se a condenação fosse confirmada em segunda instância. Na época, o Supremo tinha adotado um entendimento de que a pena já poderia ser cumprida depois da condenação em segunda instância, mesmo havendo mais possibilidades de recurso. Era um entendimento da mais alta corte do país que tinha sido adotado no clima de lava-jato, de caça a criminosos do colarinho branco. O Joesley via o caso do Marcelo Odebrecht como um mau exemplo. Isso porque a empreiteira Odebrecht quebrou no meio dos escândalos. E o Joesley não queria ver a JEF quebrada. Por isso decidiu se antecipar. Correu para o Ministério Público para dizer que estava disposto a falar. Contou histórias de propina envolvendo centenas de políticos. Foi lá e gravou uma conversa com o então presidente da República, Michel Temer. Foi lá e gravou uma conversa com o então senador tucano, Aécio Neves. O dia em que essas conversas vieram a público por meio de uma reportagem do jornal O Globo, 17 de maio de 2017, ficou conhecido como Joesley Day. Tudo isso em troca de acordos para se livrar de um eventual cumprimento de pena e para livrar suas empresas de um debacle. Os processos de corrupção contra Temer e Aécio não deram em nada. Muita coisa do que eles disseram também não se comprovou. A figura dos irmãos Batista ficou abalada, mas no fim o cálculo empresarial de salvar a JEF deu certo. Os negócios nunca deixaram de prosperar, as vitórias na justiça vieram. E agora, mais de 7 anos depois do Joesley Day, os irmãos emergem de novo nos círculos de poder. Um investimento bastante lucrativo. Os balanços das empresas dos Batista que o digam. O Durma com Essa volta já. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira o projeto de lei que reestrutura o ensino médio. Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, o que prevê o texto que agora vai para a sanção presidencial? A proposta muda parte das regras estabelecidas pelo novo ensino médio aprovado em 2017 no governo de Michel Temer. O texto aumenta o rol de disciplinas obrigatórias, aumenta a carga horária para essas disciplinas e obriga as redes de ensino a ofertar pelo menos 2 tipos dos chamados itinerários formativos, que são conjuntos de disciplinas optativas focadas em linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou formação técnica, que permitem que os alunos aprofundem seus conhecimentos em áreas de interesse. O projeto também restringe o ensino à distância e obriga que os estados mantenham, em todas as cidades, pelo menos uma escola da rede pública com ensino médio no período noturno, quando houver demanda manifesta. Esse texto já tinha sido votado na Câmara em março, mas voltou à casa para uma nova análise após mudanças feitas no Senado. Os deputados rejeitaram algumas propostas feitas pelos senadores, como a obrigatoriedade do ensino de espanhol. E, Mariana, a reforma do ensino médio vem sendo debatida já há algum tempo. Como foi esse processo? Existem vários desafios no ensino médio no Brasil. Muitos jovens estão fora da escola e aqueles que a frequentam não estão aprendendo. A
A etapa está estagnada e cada vez menos responde aos anseios desse grupo. Foi por isso que, anos atrás, começaram os debates sobre uma reforma do ensino médio. Como mostra uma linha do tempo publicada em 2020 aqui no Nexo Políticas Públicas, essas discussões vêm desde 2013. Em 2017, no governo de Michel Temer, foi aprovada a lei que criou o novo ensino médio, estabelecendo mudanças na carga horária e nas disciplinas obrigatórias e criando os chamados itinerários formativos. O modelo foi implementado em 2022 no governo de Jair Bolsonaro. Só que teve muito descontentamento de professores e estudantes, que criticaram temas inadequados dos itinerários formativos e disseram que as desigualdades entre escolas públicas e privadas iriam crescer. Por isso, o novo ensino médio foi suspenso em 2023, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. No mesmo ano, o Executivo enviou o projeto de lei ao Congresso para reestruturar o ensino médio mais uma vez. Essa proposta que foi aprovada agora. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br. Da volta dos irmãos Batista aos círculos do poder, a reforma do ensino médio durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participações de Mariana Vi, edição de áudio de Bruno Bimbati e produção de arte de Mariana Simonetti. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!